Hoje, como podem ver, e já estou mais uma vez bem acompanhado, ele ainda está um bocadinho baralhado, vamos dizer assim, com as horas e com a linguagem. Há poucos dias, e não muitos, estava a falar em americano, vamos chamar as coisas assim. Depois já está em Castelo Branco a falar em português e, portanto, está aqui no 16 Válvulas o Nuno Caetano, a quem desde já agradeço e mando um cumprimento muito especial. E vamos ter aqui vários temas para falarmos, Nuno. Mas antes de mais, e porque está na tua memória, este fim de semana estás em Castelo Branco para mais uma etapa do Campeonato de Portugal de Rallys. Eu ia-te perguntar, porque já fizeste os reconhecimentos que são permitidos, ia-te perguntar para já, e vamos começar por aí, perguntar como é que correram as coisas hoje, que é quinta-feira e é o primeiro dia de ação. Começamos por aí, Nuno. Bem-vindo. Obrigado. Antes de mais, obrigado pelo convite. Já sei que há algum tempo que devíamos ter falado, mas infelizmente por agendas que não foram muito compatíveis, só hoje é que estamos a falar. Portanto, obrigado e estou a agradecer a oportunidade de estar aqui a falar com vocês. Bom, o reconhecimento de Castelo Branco já começou mal, porque fiz só meio dia, em vez de termos 2 dias, só consegui fazer 1 dia, porque acabei de chegar dos Estados Unidos na terça-feira, tive que ir a Londres ainda trabalhar um bocadinho, porque há que cumprir calendário também e arranjar maneira de pagar estas aventuras todas, digamos assim. E portanto, só consegui vir. Portanto, não fiz os reconhecimentos ontem, fiz os reconhecimentos hoje. Ainda há bocado mesmo, antes de entrarmos em ON, estava-te a dizer que tive um pequeno problema, fiquei sem gasolina no carro, também não foi uma coisa particularmente interessante, mas pronto. Entre uma coisa e outra, este é um rally que para mim não vai ser vai ser um bocadinho complicado, porquê? Porque eu não o fiz o ano passado. O ano passado nós estávamos com um projeto nas 2 rodas motrizes que acabou por atrasar, que tinha a ver com o Kia Rio Rally 4, e tivemos quase a trazê-lo aqui. Infelizmente, depois decidimos dar uns passos atrás para andar para a frente, porque factualmente a parte eletrónica do carro não conseguia combinar tão bem com a ciclística. Acho que tínhamos mais ciclística, entre as pessoas, em termos das motas, sabem que eu sou das motas, portanto tenho que compreender esta. Mas, portanto, sabíamos que o carro podia dar mais, então andámos um bocadinho para trás para fazer uma eletrónica nova. Infelizmente, a coisa... Portanto, eu não fiz este rally o ano passado, as pessoas que fizeram este rally o ano passado, ele reconfigurou um bocadinho, portanto, é uma vantagem. Eu tinha a vantagem de ter pelo menos notas tirei do ano passado. Parece-me um rally muito giro, um rally ultra rápido, ok? Este ano a organização tem feito uma coisa que eu concordo e acho muito bem, que tem tentado limitar os cortes, pelo menos ao nível dos reconhecimentos. Eles puseram, portanto, entraves, a cortes violentos, que é sempre uma das questões que nós temos aqui, que é os 10, 15 primeiros têm um rally de asfalto e os 20, 30 para trás têm rally de terra, não é? É sempre uma desvantagem. Eu acho que a organização está a fazer muito bem em tentar limitar isso, não é? Dar condições similares a todos os pilotos, portanto vejo isso com algum agrado. Os troços parecem muito rápidos, não rodei neles o ano passado, reconheci em 1 dia aquilo que podia reconhecer. Obviamente que tinha dado jeito de ter conseguido vir ontem e portanto, remoer um bocadinho melhor a situação, mas acho que, pronto, vou com expectativa mais do que confiança para o rally. Uhum. E vais à procura de quê? Pontos de andamento, ganhar experiência com a Sofia, se é que é necessário, neste caso nos rallies, como vocês estão? Não, dentre essas coisas todas, a experiência com a Sofia é o menos necessária, porque estamos muito rotinados e factualmente isso funciona muito bem. E já funciona muito bem há algum tempo, portanto encaixamos bem. Andamento, procuro sempre andamento, não é? Porque entre as várias coisas, para já sou como vocês sabem todos, o meu background maior é no motociclismo, não é no automobilismo, sou uma adição recente ao automobilismo, e depois tenho este problema que eu disperso-me facilmente, portanto não me foco. Eu sei que consegui andar muito mais rápido se estivesse focado só nos rallies, testar consistentemente, andar sempre com o mesmo carro, etc. Não é nada disso que eu tenho feito. Portanto, obviamente que à procura de andamento vou sempre. Ainda estou a conhecer o Fiesta Rally 3. Fizemos alterações consideráveis ao Fiesta Rally 3 desde que ele veio para a minha mão, portanto teve 2 anos nas mãos experientes do Daniel, e eu preciso de umas afinações um bocadinho diferentes, não é? Porque eu não tenho o mesmo nível de andamento do Daniel, preciso de um carro um bocadinho mais calmo, um bocadinho mais sereno, e agora, através do Carlos Fernandes e da Wintec, é que estamos a conseguir fazer esse trabalho. Portanto, estivemos a acalmar um bocadinho diferenciais traseiros, estivemos a fazer um conjunto, portanto, um setup diferente, e a experimentar também setups diferentes, para sentir o carro de maneira diferente. Portanto à procura de andamento venho sempre. À procura de pontos. Quer dizer, neste momento sou a única pessoa no campeonato RC3, portanto os pontos não são uma motivação ultra extrema, digamos assim, não é uma coisa que me motive, mas obviamente queremos tentar chegarmos ali. Neste momento o nosso nível é algures no meio para a frente, dos Rally 4, entre aspas, e tentarmos chegar um bocadinho mais à frente. Sabemos que obviamente em terra temos facilidade, uma facilidade extra, porque temos tração às 4. Em asfalto é um carro que
bem conduzido, penso eu, andar ali ao nível dos Rally 4, dali daqueles primeiros 25% dos Rally 4. Esse será o nosso objetivo. Agora, como com poucos reconhecimentos, vindo de 3 semanas a fazer uma coisa completamente diferente, não consigo testar, que é o que muitos dos meus concorrentes fazem. Basicamente, eu vou começar o rally sempre de trás para a frente, que é o que me acontece sempre nos rallies, que é, os meus tempos começam num ponto, chegando a meio, estou-me a habituar ao carro, estou-me a habituar ao rally, os tempos melhoram, mas obviamente que já ninguém me tira os 20, 30, 40, 50 ou 60 segundos que perco naqueles primeiros, que é que tem a ver com as pessoas que factualmente praticam o rally melhor e treinam antes para estarem completamente rotinados com o carro. Portanto, o ambiente é este, não há rotinar é ganhar andamento, ganhar experiência, afinar o Rally 4, o Rally 3, peço desculpa, para o adaptar um bocadinho mais à minha condição, dado que eu não tenho muito tempo de andar com este carro, muito menos em asfalto. Fiz, a última vez que andei com este carro em asfalto, bem, foi na Madeira há 2 anos, e foi só uma prova que eu fiz no meio de nada, com o carro. Nuno, e como é que tu fazes para alterares o chip? E aqui o chip mental de estares há poucos dias, há poucas horas, num cenário com neve, subida, mudanças várias de trajetória e de temperatura, e agora de repente vais para o calor também de Castelo Branco. Como é que tu mudaste em poucos dias aqui o chip? Não faço ideia, eu sinceramente vou dizer, o chip ainda não está mudado, eu estou a contar mudar o chip algures amanhã no shakedown, portanto o chip neste momento ainda está completamente nos Estados Unidos e no Cayman GT4, que não tem nada a ver com o Fiesta, obviamente já fiz os rallies de terra, portanto acho que amanhã quando começar a conduzir o carro me vai sentir confortável com o carro e então aí trocar o chip, neste momento ainda não tenho o chip trocado nesse sentido. Daí que é tal história que eu estou a dizer, não é? Tendo mais oportunidade de fazer o segundo dia de reconhecimentos, que eu raramente tenho essa oportunidade, por motivos profissionais e outros, raramente tenho grande dificuldade em fazer 2 dias de reconhecimentos. E depois testes, não tenho essa oportunidade, portanto o chip vai ter que ser trocado amanhã no shakedown a determinada altura. E o jet lag, mudança horária? Dormires durante o dia ou acordares quando estás com sono, acordares? A vantagem é que uma pessoa depois ao volante raramente se pensa no sono, não é? A última coisa que se pensa é sono, portanto a adrenalina é uma coisa fantástica e a adrenalina consegue salvar o dia, vamos assim. A outra vantagem que eu tenho é que mesmo nos Estados Unidos as horas lá eram muito estranhas, ou seja, eu tinha que acordar normalmente às 2h30 da manhã para estar na montanha às 3 e tal, ou seja, adicionem 7 horas, significa que eu estava a fazer aquelas horas portuguesas, acordava às 9h30 da manhã, não é? 2h30 mais 7, etc, etc. Portanto, o impacto do jet lag não é ultra considerável, porque factualmente as horas nos Estados Unidos eram tão estranhas e era tão cedo que eu tinha que acordar para andar que consegui fazer assim. Isto também foi uma vantagem do lado de lá, porque eu factualmente estava no carro às 5h10, 5h15 da manhã, fazia o primeiro run de testes, por exemplo. Que cá já era meio-dia, portanto era uma altura em que eu estava normalmente já acordado. Portanto, ao nível de jet lag, já tive piores experiências do que esta. Conseguiste, no meio disso tudo, perceber notícias dos teus companheiros de 2 rodas da Isle of Man deste ano? Conseguiste saber alguma coisa? Ou tentaste não saber? Eu acompanho sempre. Para já, primeiro, parabéns enormes. Fazes parte do grupo, não é? Fazes parte do grupo importante, da comunidade. Eu acho que eles este ano, basicamente, o meu reporte base é que assim, vendo à distância da Ilha de Man, o que aconteceu este ano, foi um ano fantástico. Foi um ano com o nível de tempo, portanto, que é sempre uma das variáveis grandes, foi um ano fantástico, tiveram muitos dias com muito bom tempo, muito sol, e isso vai-se refletir depois na performance, ou seja, sabemos que todos os pilotos estão a ficar mais rápidos, mas que factualmente num ano em que não há perda nenhuma, ou virtualmente nenhuma perda de treinos, onde as temperaturas estão médias altas para a Inglaterra, não é, aqueles 20 e tal graus, sabemos que o que vai acontecer é o que aconteceu este ano, foi recordes a caírem uns atrás dos outros, e obviamente completamente inacreditável o Peter Hickman e mais outros a chegarem-se às 135 e o Hickman às 136 milhas por hora de média, nem sei qual é que é a conversão, já deixei de fazer conversões há muito tempo, portanto eu acho que foi uma Ilha de Man de antologia. Todas as corridas foram excelentes e gostei muito, em particular, de ver a performance do Michael Dunlop, que pela primeira vez em 3 ou 4 anos conseguiu dar réplica ao Peter Hickman. Naquelas 2, 3 primeiras corridas, pelo menos, naqueles 2, 3 primeiros dias, deu uma réplica fortíssima, tanto que até ganhou, igualou o recorde, não é? Neste momento está a igualar o recorde do Joey Dunlop, acho que, se não estou a recordar, até já passou o McGuinness e está a igualar o recorde do Joey Dunlop. E depois o Peter Hickman, obviamente, juntando mais uns quilómetros, começou a puxar um bocadinho as cartas e todas as corridas foram ultra excelentes. O Peter Hickman acabou por, no final, estar um bocadinho melhor, mas eu acho que
extraordinariamente interessante, e pelo menos esta capacidade de adaptação do Michael Dunlop e do Dean Harrison a serem muito rápidos naquele início é capaz de lhes dar dividendos em anos futuros. Ou seja, o Peter Hickman, se quer continuar a ganhar ou a limpar, tem que acordar um bocadinho mais cedo, digamos assim, na semana de corridas, porque senão perde 2 ou 3 corridas antes de entrar no ritmo. E mais uma vez, uma edição também que não permite falhas. Este ano, infelizmente, mais uma tragédia. Um piloto espanhol que perdeu a vida ali, e tu que tiveste a experiência de como se fazer a Isle of Man, não se pode passar nem um bocadinho para lá ou há margem para... Não há margem nenhuma. Infelizmente, o piloto Raul foi um piloto que eu ensinei. Sim. Atenção, ele começou em 2015 ou 2016, já não me lembro, no Manx Grand Prix. Como vocês sabem, eu sou instrutor lá, portanto, fui eu que o ensinei, não ensinei, ele obviamente desenvolveu-se e fez o caminho dele. Aliás, nesse ponto tenho o meu ponto de grande orgulho, é que eu tenho um piloto que se chama entre aspas, amigo meu, Dominic Herbison, a quem eu ensinei, começou a fazer top 10 este ano também com muita recorrência e a rodar quase 130 milhas por hora, portanto tenho algum apego paternal, digamos assim, ao desenvolvimento dele. A questão do Raul aconteceu na corrida menos esperada, que é a corrida de Super Twins, não é? É a corrida teoricamente mais lenta, sendo que hoje em dia todas as corridas são rápidas. Lá mesmo a corrida de Super Twins já se passa quase uma média de 120 milhas por hora, mais ou menos isso. E normalmente o que acontece é que é uma moto que é mais fácil, é uma moto onde para se tirar resultado tem que se puxar mais um bocadinho, e obviamente a Ilha de Man não perdoa. Há raros sítios onde se consegue cair e sobreviver, e infelizmente voltou a acontecer uma fatalidade. É a questão normal da Ilha de Man, é a questão que muita gente ataca a Ilha de Man por causa disso. Portanto, há de ser sempre o eterno dilema da Ilha de Man é esse. Factualmente não há muito sítio onde se possa ir com segurança lá, sobretudo à medida que as velocidades estão a aumentar, a resistência ou a flexibilidade de uma árvore ou de um muro de pedra está inalterada, não é? Portanto, é normal, digamos assim, infelizmente, que esse género de situações aconteçam. E pronto, e vamos continuando. Eu acho que a Ilha de Man, nesse sentido, tentando trazer as histórias para um tema um bocadinho mais dilatado, a Ilha de Man, nesse sentido, está relativamente protegida, porque é um Estado soberano, ou quase soberano, digamos assim, portanto, há de continuar a conseguir apoiar esse género. Agora, temos fortes ameaças ao road racing de motas internacionalmente, porque obviamente à medida que estas coisas acontecem, os seguros vão subindo, a opinião popular vai indo contra, digamos assim, este género de eventos, e vimos que, por exemplo, este ano na Irlanda do Norte, que é também outra das grandes mecas do road racing motociclístico, tiveram grandes problemas a conseguir fazer eventos. Portanto, o Ulster Grand Prix não ocorreu, o Northwest ocorreu e mais uma outra corrida ocorreu, mas já na base de um apoio popular, portanto, páginas quase como se diz GoFundMe, digamos assim, para tentar suportar o aumento e, portanto, a redução de apoios e o aumento enorme dos custos de organização e dos custos de seguros, nomeadamente. Portanto, claro. Eu acho que a médio prazo vejo com alguma apreensão o futuro do road racing. Na Ilha de Man, como eu digo, sendo eles um Estado soberano e fazendo, portanto, aquilo, sendo uma imagem da ilha, estando muito conectada àquele evento, acho que eles vão continuar a apoiar, sendo que se continuamos a ter muitos mais destes eventos, a determinada altura, não é a questão monetária, mas a questão política começa a ser complicado, porque justificar que há um número de fatalidades alto todos os anos, começa a ser difícil, politicamente também nesse sentido, mas eu acho que a Ilha de Man há de continuar, nas outras começa a ter algum receio. Vamos ver o que é que acontece no próximo ano na Irlanda do Norte, que acho que vai ser um ano de teste para tentar perceber se há futuro no road racing ou continuamos a conseguir fazer só a Ilha de Man e uma ou duas provas na Europa de Leste, onde, portanto, as mentalidades ainda são um bocadinho diferentes. E, portanto, é essa a minha perspectiva. Infelizmente, mais uma vez, é o que eu digo, o Raul é um piloto experiente, era um piloto que fez o seu percurso, é um piloto que começou no Manx Grand Prix, não chegou de paraquedas à Ilha de Man, já fazia 4 ou 5 anos que fazia, e infelizmente é aquela corrida de Super Twins que o leva, que é aquilo que eu digo, é uma corrida onde as margens são ainda mais pequenas do que são noutras, onde uma pessoa tem que puxar ainda mais do que nas outras. Eu, curiosamente, também pelas minhas características físicas, se me conhece pessoalmente, sabe que eu sou uma pessoa relativamente pesada, ou consistente, digamos assim. Eu deixei de fazer a corrida de Super Twins precisamente por causa disso, não conseguia tirar velocidade suficiente. E assim, mas pronto, é esse o tema. Infelizmente acontece, e eu acho que infelizmente temos que aceitar que há de acontecer todos os anos daqui para a frente, ou
Claro. Muito bem, Nuno. Deixando Portugal, deixamos as Ilhas Britânicas e avançando agora sim, finalmente, para aquele grande acontecimento da tua vida. Estiveste, neste caso, no Pikes Peak, uma meta mítica para muita gente que quer fazer algo de diferente na vida. Eu ia-te perguntar, primeiro que tudo, em relação a Pikes Peak, porquê? Segundo, como, neste caso, porque há várias categorias e foi visível que, e através da divulgação que tu deste e a exposição que deste aqui para Portugal, que há muita gente que nem sequer fazia ideia de que lá se passava, mas aproveitando a tua visibilidade, perguntava-lhe neste caso porquê essa categoria, se tinhas tido outras hipóteses, e depois, no fundo, um balanço geral, onde és segundo na tua classe, sendo que há geral, eu estava a tentar perceber, mas também ficaste muito bem classificado. Vamos por fases. Diz-me tudo. Então, em primeiro lugar, porquê? Eu já não sei de onde é que ouvi isto, mas li isto em algum lado e a melhor resposta é porque existe, porque está lá. Ok. Portanto, a pergunta será por que não? Não, era já o ano passado, já tinha ido, eu tinha mantido isto um bocadinho em segredo ano passado, nesta altura, fui lá ver. Para tentar também tirar algumas coordenadas, ver se era coisa para mim ou não, criar alguns contactos locais que me ajudaram factualmente para a edição deste ano. Como vocês sabem, eu também já tinha feito montanha desde os meus tempos do Kia Picanto e outros. Estou a falar sobre isso, por acaso não sei se vai ser a ocasião de falarmos. Mas sim, continua. Também estou a fazer o campeonato de montanha, portanto, a montanha para mim é uma coisa que eu gosto muito. Sempre gostei. Sei que há várias pessoas que dizem, anda-se pouco, sobes, faz. Eu gosto da montanha, não consigo explicar porquê, mas claro, eu também estou a fazer o campeonato cá. E portanto, Pikes Peak estava lá, era um desafio, era uma coisa que eu gosto de fazer desafios novos e diferentes. Era uma coisa onde eu sei que ainda não tínhamos representação nacional, por exemplo, que também foi um ponto de interesse para mim. E a nível profissional tinha alguma facilidade, curiosamente, porque a empresa para a qual eu trabalho é uma financeira americana que tem, curiosamente, um escritório em Denver, que é 1 hora e tal, portanto também me facilitou, nesse sentido, a permanência nos Estados Unidos durante algum tempo, sem ter que estar a tirar 3 semanas da minha vida já bastante ocupada, digamos assim, ou 3 semanas de férias, entre aspas, de trabalho, porque basicamente eu não sou profissional disso, nem perto nem de longe, portanto financio, ou quase autofinancio todas as minhas atividades, sou um aventureiro, digamos assim, era das 2 rodas e agora das 4, o que significa que também me ajudou o facto de ter uma base empresarial lá ao pé, onde eu pude trabalhar e pude fazer o trabalho que tinha a fazer, quer trabalho normal, quer o trabalho de Pikes Peak. Portanto, e depois era aquela história, não é uma coisa que está na mística de toda a gente, já é uma coisa que é muito seguida, já seguia há muito tempo, já acompanhava há muito tempo e sempre tive interesse e, portanto, juntou-se o útil ao agradável todos estes pontos e acabei por ir fazer a prova. Com Porsche? Foi com Porsche. Eu inicialmente estava a pensar levar o meu GT3, o meu, entre aspas, é um GT3 que eu divido neste caso, não é só o meu, mas tinha autorização para o levar. Mas os custos de transporte, como ainda estão a sofrer um bocadinho com a questão do Covid, e eu não vou falar em valores, não gosto de falar em valores, perguntam-me sempre quanto é que custou, o que é que custou, etc. Não acho que é deselegante estar a falar disso, então não vou mencionar, mas os custos de transporte do carro para lá e para cá era uma coisa completamente surreal. E como tinha feito alguns contactos o ano passado com pilotos locais, equipas locais, etc., consegui arranjar uma alternativa. Dentre das alternativas que eu tinha várias, digamos assim, e optei por uma alternativa que me pareceu ser uma boa alternativa, não no sentido de ser uma coisa que se fosse ultra rápida, ultra crítica, não é? Digamos, um dos carros que eu tive para andar era um Mazda com 800 cavalos. Turbo, babá. Eu comecei logo a ver a minha vida andar para trás, não pelos 800 cavalos, porque, fazendo aqui um pequeno à parte, a montanha, a razão pela qual se vêem aqueles animais, aqueles bichos todos crescidos em motores e em asas, é que factualmente a altitude é tanta que o motor de 800 cavalos não tem 800 cavalos. Não tem 800 cavalos à partida, porque à partida já estás a 2.000 e tal metros, e se tiver 400 à chegada, a 4.000 e tal metros, já é muita sorte. Portanto, fica aqui uma pequena parênteses com a explicação de porque é que as asas são tão proeminentes e porque é que os motores, etc. Portanto, os carros são completamente extremos lá. Não é no nível de condução, porque factualmente não é por aí, porque, como eu digo, a aparência é uma coisa, a performance a subir é outra, porque aquilo é crítico. Mas, portanto, tivesse essas oportunidades, pareceu-me que fosse um carro equilibrado e, sobretudo, um carro que me permitisse fazer literalmente aquilo que eu era, que era subir e descer o maior número de vezes possível. Sem problema, não queria estar com problemas, não queria estar parado, tenho eu que aprender, e a maior parte do tempo que é ganho lá é a pessoa aprender, não é o carro ter mais 10 cavalos ou 15 ou menos, ou fazer uma afinação melhor assim ou assim. Aquilo é tão variado que a afinação está certa para uma parte, errada para a outra. É um bocado assim. Portanto, o que tem que aprender é fazer a condução para as partes
e é a melhor maneira de desenvolver. E então, dentro das várias oportunidades e situações que apareceram. A situação do Porsche Cayman pareceu-me relativamente... Também temos aqui uma questão de custo, não é? Também há uma questão que tem que ser ponderada, que tem a ver com o custo, não é? Também fez parte da questão. Agora, relativamente à classe, a classe por acaso é uma história estranha, uma história curiosa, porque o carro que eu tinha alugado originalmente para fazer a prova, um carro local, era um Cayman GT4 Club Sport, mas era de 2016. Ou seja, estava fora da classe, houve uma transição, acho que era 986 para 718, há ali uma transição. E o que é que aconteceu? Tive sorte. Tive sorte, entre aspas. Teve azar quem me estava a alugar o carro e teve sorte eu, porque o carro avariou. Conforme o carro avariou, ele disse, olha, só tenho aqui este Porsche, este 2020, versão Manthey Racing, portanto, uma coisa em termos, digamos assim. Aliás, veem lá, eu fiz esse vídeo, pus esse vídeo só para apresentar um bocadinho, aquilo era tudo meio interessante e sofisticado por dentro. E ele disse, vamos começar a fazer os treinos com este carro, temos que começar a fazer os treinos, eu vou tentar arranjar o carro que factualmente era que estava alocado a ti, mas esse carro nunca apareceu, e então chegámos a uma situação em que estava com o carro original, eu não pertencia a esta classe, portanto, pertencia à classe Pikes Peak Open, onde as aspirações desportivas tinham que ser muito reduzidas, porque com o Cayman lá, para fazer 10 minutos, abaixo de 11 minutos, já tem que ser bastante bem conduzido, e outros carros que lá existem, que mesmo mal conduzidos fazem 10 e pouco, não é? Portanto, temos esse gap. Portanto, na classe Pikes Peak Open, era onde eu estava originalmente, com o Cayman 2016, a partir do momento em que não andei com esse carro, andei com o Cayman 2020, disse, já agora vou para a classe certa. Vou para a classe onde possa. Depois na América as coisas, como noutros países, na América em particular, são relativamente complicadas. Então tive que fazer um pedido para a organização. E depois o pedido para a organização, para além do fee de troca, antes de fazer o fee de trocas, para aceitarem, tiveram que pedir. Nós temos um coach da Porsche, chama-se Jeff Swart, foi a primeira pessoa que teve que aprovar a troca. Teve que ir ao board, digamos assim, da corrida. Existe um board para a corrida, portanto... Teve que ir ao bordo da corrida, uma comissão de gestão da corrida, teve que ir ao bordo da corrida e teve que ir à Porsche América do Norte. Teve que ser aprovado pelos três para eu conseguir trocar de classe. E, entretanto, lá consegui a aprovação, troquei de classe e então, factualmente, fiquei na classe que era relativa ao carro com que eu estava e era competitiva para o carro em que eu estava e é a classe que é relevante. Portanto, parando aqui um bocadinho para deixar a falar também aqui um bocadinho e ver se há alguma coisa queiras mencionar, entretanto, ou perguntar. A ideia estava lá, fui o ano passado já às escondidas, entre aspas, ver e localizar. No meio da localização tentei uma solução portuguesa para lá, mas os custos eram incomportáveis. Arranjei uma solução local. A solução local era uma solução razoável, digamos assim, portanto não fui para nenhum carro ultra XPTO, digamos assim, ou que fosse pouco fiável, etc. E portanto foi assim que eu lá cheguei. Depois a questão da classe foi, não comecei na classe certa e a meio, ainda bem, troquei para a classe certa onde factualmente podia competir, porque o carro é muito equilibrado, mas é um carro que tem 420 cavalos. Se for aplicarmos o racional que eu já vos expliquei, que mais ou menos a média é assim, à partida tem menos 25%, portanto 100 dos cavalos estão logo a dormir, e quando chegar lá acima perde outros 25%, assim, em números muito altos. Portanto, eu saio com um Porsche Cayman atrofiado, digamos assim, e chego lá acima com o Mazda MX-5. Portanto, nunca é um carro que consegue competir para os 10 minutos. É um carro onde o próprio recorde de pista, que é do Travis Pastrana, é 10 minutos e 33. Portanto, está aí a relativizar um bocadinho a performance do... A única questão que tenho para ti é se esta subida Pikes Peak, a tua primeira, se te desiludiu ou, pelo contrário, foi um mundo maravilhoso que era importante passar por ele. Portanto, sais dali satisfeito porque a tua performance, mesmo dentro da categoria, acabas no segundo lugar, não é? Certo. Não. Vamos ver. A subida em si é espetacular. Portanto, a subida em si é espetacular. Aliás, mas tem algumas condicionantes. A primeira coisa que já toda a gente deve saber é que, ou pelo menos vou referenciar, é o seguinte. Só se faz uma subida. Não há mais oportunidades. E é a única vez que se faz a subida toda. Porque em treinos, treina-se ou a parte de baixo, ou a parte do meio, ou a parte de cima. Portanto, treina-se às partes e só no dia de corrida é que se faz uma subida. Portanto, corre bem, corre mal, etc. Portanto, há algumas coisas relativamente à minha subida que também já vou referir. Agora, o primeiro impacto de lá chegar foi com aquela imagem de ver as coisas em vídeo. O ano passado andei um bocadinho a subir e a descer, mas factualmente com um carro de corrida
é aquela ideia inicial que é as curvas são muito mais pronunciadas do que o que parece no vídeo, digamos assim. A estrada é muito mais estreita do que o que parece no vídeo, sobe muito mais e desce muito mais do que o que parece no vídeo, portanto a tridimensionalidade da coisa é impressionante. Mas o cérebro humano é uma coisa incrível. Uma pessoa começa a andar, a primeira vez anda a uma velocidade, a segunda vez a curva que parece ultra fechada, como já sabe fazer a trajetória, já parece aberta, a terceira vez já se vai a fundo e a quarta vez já se querer a ter mais motor para ainda andar mais depressa na mesma curva. Portanto, o cérebro humano é isso, e com a preparação e com o método certo, vai descomplicando as coisas e uma pessoa vai podendo ser seguro, mas cada vez mais rápido e aquilo vai descomplicando, digamos assim. Portanto, essa foi a primeira, o impacto inicial, foi o que é que eu estou aqui a fazer, porque isto factualmente não faço ideia, não sei, quer dizer, tinha-me preparado, mas factualmente as curvas chegavam todas à frente, não fazia ideia. A partir do momento em que comecei a saber por onde é que estava a andar, consegui começar a descomplicar. Agora, a questão da subida. A subida toda é feita só uma vez. A nossa subida tem alguma... A subida da classe em que eu estou, que eu estive, tem algumas vantagens, porque nós somos os primeiros a subir logo de manhã. Normalmente o tempo, portanto, o tempo mesmo assim, portanto, a meteorologia normalmente é mais estável. Aqui tem uma meteorologia um bocado estranha, que ao final da tarde, meio para o final da tarde, começa a ficar um bocado ventoso, etc., nuvens a chegarem-se, etc., etc. Portanto, temos essa vantagem. Foi uma vantagem que negociada pela Porsche, digamos assim, que era para nós começarmos antes. Mas tem uma desvantagem, que é a pista está completamente fresca, teve uma noite inteira com vento, neste caso, como tínhamos neve no topo, havia também resíduos de neve na pista, o que significa que nós, os 5, 6, 7 primeiros carros, fomos a limpar a pista. Aliás, vê-se nas imagens claramente, em certas partes, que o carro passa e levanta uma nuvem de pó. Portanto, o tempo foi bom para todos, não ganhámos vantagem de ter andado com o tempo mais estável e tivemos todos uma desvantagem, que foi andarmos com a pista muito mais raw, digamos assim, a pista mais fria e a pista mais suja do que os carros. Ao final de passarem 10, 15, 20 carros e eram 11 da manhã, estava um sol enorme, estes carros tiveram a pista nas melhores condições possíveis. Portanto, essa foi a primeira condicionante. A segunda condicionante que nós tivemos foi que, penso eu, não saímos exatamente, o setup estava mais ou menos acertado, não saímos com as pressões, deixámos as pressões do dia anterior, não saímos com as pressões exatamente certas. Significa que eu tive grande dificuldade em controlar o carro, quer de frente, quer de traseira. Traseira ainda vá que não vá, agora de frente uma pessoa tem pouca frente. Ali é um bocado complicado, portanto passei, acho que se vê no onboard, passei muito tempo a empurrar a frente. E portanto, chegar ao final e ficar com a 2 segundos de um piloto patrocinado pela Yokohama, 18 anos, o novo, portanto, a nova esperança, uma grande esperança do automobilismo americano. À frente, 5 ou 6 segundos do Button McKenna, que é um piloto da IMSA, é um piloto da Porsche Cup americana, que tem uma competitividade enorme, com os Porsche 992, é um piloto que este ano vai correr com o M4 GT4, etc, etc, portanto, um piloto profissional, não é? Ficar nessas circunstâncias, obviamente, foi uma surpresa completa. Não estava a contar, e foi uma coisa que me foi acompanhando durante o tempo. Foi à medida que eu ia andando, eu ia subindo, ia chegando cá, vai ser, então o tempo. Quantos segundos é que eu levei? Ele, não, estás mais ou menos lá. Portanto, foi essa surpresa que foi acontecendo durante o tempo, e curiosamente, no dia em si, se tivéssemos acertado ali um bocadinho mais com as proporções, etc., se calhar ainda ficava um bocadinho mais perto, ainda me atrevi, ainda tinham que levar um português um bocadinho mais acima. Portanto, muito bem, gostei muito. Muito bem. Nuno, para terminarmos, porque eu tinha prometido ser breve, já estamos a levar aqui alguns minutos, porque ficávamos aqui a tarde toda, eu queria ouvir o teu comentário, naturalmente, para o teu colega de equipa no Campeonato de Portugal de Montanha, que já é campeão, tem vencido em todas as provas, na tua equipa Horsepower, penso que é assim o nome, estou a tentar lembrar-me de Powerhouse, ok, pronto, estava a arriscar e dei-me mal. Mas queria ouvir o teu comentário também, como é que está a correr essa tua experiência no CPM, neste ano de 2023, com o Hélder Silva a fazer uma exibição extraordinária e não está a dar hipótese a ninguém. Eu não sei o que é que eu hei de dizer. É assim, vocês virem por dentro, vendo por dentro. O Hélder é uma pessoa inacreditável. Um grande abraço para ele. Um grande abraço para ele, um grande amigo nosso. E entrego-lhe já e os parabéns. Tem sido, exatamente. É inacreditável, porque eu consigo ver agora por dentro, uma pessoa com uma calma extraordinária, senta-se ao volante do Ozella e eu não sei onde é que ele tira, não faço ideia onde é que ele tira aqueles tempos. Tem sido espetacular a experiência com a Powerhouse. Tem sido espetacular dentro da Powerhouse, em particular com o António Silva, que é o dono do carro. E o Hélder tem sido completamente excelente comigo, tem estado a dar coaching, como eu vejo os onboards, discutimos onboards, etc, etc. Portanto,
temos conseguido estar a fazer este trabalho. A título desportivo, pessoal desportivo, tive já 3 azares, entre aspas, com o carro. O carro é muito giro, muito divertido de conduzir, tem um limite que é um bocadinho difícil de descobrir, ou seja, comporta-se extraordinariamente até ao limite e passa-se. Pelo menos essa é a minha experiência até agora. Portanto, o que é que está a acontecer? Estou a adorar, é uma experiência a continuar, portanto, para o ano vamos ver de certeza novo no Campeonato Português de Montanha, dentro da mesma estrutura, de certeza, e com ambições ainda maiores do que as que temos este ano. Estou a tentar absorver ao máximo o que eu posso do nosso campeonato. A ligação agora fraquejou aqui um bocadinho, Nuno. Aliás, muito deste resultado. Muito deste resultado. Sim, muito deste, não sei se é o resultado de Pikes ou não, mas estou a adorar conduzir os protótipos. Eu acho que são umas máquinas factualmente completamente fora do normal. É um prazer de condução enorme. Tenho que fazer um bocadinho mais a mão, acho que ando a tentar exagerar um bocadinho, conduzir um bocadinho de vez em quando acima daquilo que é a minha realidade atual, e isso tem-se revelado aqui num toquezito ou outro, mas mesmo assim também a mesma coisa. Falo com o Helder, ele diz-me, pá, olha para trás, vê que eu também andei aqui um bocadinho às carambolas até acertar com ele, e depois de acertar, a coisa pega. Portanto, sim, vamos ver, tenho adorado, parabéns ao Helder, tem um domínio completamente avassalador à classe, e aliás, ele tem sempre qualquer coisa na mão, que é uma daquelas coisas que é incrível, vendo por dentro. Ele consegue sempre tirar um coelhinho da cartola, que é uma coisa incrível. Portanto, parabéns a ele, estou perfeitamente acoplado e muito bem adaptado à Powerhouse. Vou, de certeza, continuar com a Powerhouse para o ano no Campeonato de Montanha, e vou, para o ano, ter algumas ambições desportivas também no Campeonato de Montanha, na minha classe, ou mesmo já um bocadinho mais ao nível da parte mais pontuda dos protótipos A, não é? Porque eu neste momento tenho um protótipo A, mas é um protótipo A da classe CN, que infelizmente é representada por mim, que tem ali um handicap de cavalagem relativamente ao carro do Helder, do José Correia e do próprio António Rodrigues. Portanto, o nosso objetivo, a nossa realidade é estar ali ao nível do topo dos protótipos B. Conseguimos de vez em quando, Nuno Guimarães está a fazer um trabalho excelente, conseguimos na Falperra, conseguimos ganhar, digamos assim, mas a realidade é que aquele carro põe-se atrás dos protótipos A e ali na luta cimeira dos protótipos B. Para o ano, não sei se vamos continuar nessa luta, vamos tentar apontar mais acima. E temos tempo porque há a questão também no meio disto todo o terreno, e em grande destaque a tua perspectiva de ires ao Dakar. Percebo que ainda não é em 2024, mas estás a trabalhar para isso. Ficará para a próxima entrevista, Nuno, mas para já saboreia naturalmente a tua experiência nos ralis. Vou ficar à espera dos resultados. Ficam os cumprimentos, naturalmente, com um agradecimento muito especial para esta oportunidade. Poucas horas depois de ter chegado, já estás à conversa connosco, fazer este ponto de situação. Desejo-te uma excelente prova aí no Rally de Castelo Branco e marcamos encontro, porque não, em Reguengos de Monsaraz, onde seguramente nos vamos encontrar quando estiveres na outra realidade, então sim. Portanto, tu és o homem dos sete ofícios. Olha, infelizmente, acho que o campeonato de montanha, que é uma das condicionantes, só para não vamos entrar pelo todo o terreno, sim, porque não temos tempo para isso, mas infelizmente acho que Reguengos de Monsaraz tem um conflito com o campeonato português de montanha, acho eu que é de ticas. Se calhar estou a falar mal, assim de cor, acho que há um conflito. Aliás, há muitos conflitos entre o campeonato português portanto, eu estou na parte nos SSVs, na parte FMP, infelizmente, há muitos conflitos de calendário com o campeonato português de montanha. Portanto, Reguengos não será, Porto Alegre vou fazer com certeza, Baixa TT Norte vou fazer com certeza, a resistência de 4 horas, 4 ou 6, do final do ano. Fronteira. Também vou fazer. Fronteira também vou fazer de SSV, porque eu acho que aquela pista foi, provavelmente, o ano passado fiz com um carro com os amigos, que foi só para terminar, mas acho que aquela pista de SSV deve ser uma loucura, e portanto vou fazer isto. Portanto, essas provas, pelo menos no TT tenho, não será Reguengos, porque acho que há boticas em cima, se o calendário não me falha, mas alguma destas provas vamos nos ver, com certeza. E a Baixa do Oeste? Não faz parte do campeonato das Norte? A Baixa do Oeste não é TT Norte, a do Oeste vou fazer, sim senhora, não é Norte, a Norte já foi, era Oeste, portanto falei mal, é do Oeste, vou fazer, sim. Ok, muito bem. Nuno, obrigado. Boa concentração então para a prova de rallies aí em Castelo Branco, tudo corra para o melhor e marcamos encontro a qualquer momento que se justifique. Parece de repente uma competição qualquer que ninguém se lembra. Já sabes, Nuno, vou querer ter-te aqui para me explicares tudo.
Aceitam sugestões. Estou a começar a pensar já na próxima aventura, portanto, alguém queira, eu estou presente e com as redes sociais abertas, se quiserem mandar uma mensagem com alguma sugestão, pode ser que seja interessante. A melhor sugestão vem comigo. Muito bem. Fazer a aventura. Grande abraço, Nuno. Obrigado. Bom regresso. Abraço. Até breve. Obrigado.